De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Padre Pedro Bartolomeu. Padre, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia a todos que nos assistem pela TV Educadora. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente o convite, pedir desculpa ao Clarezinho, que foi atrás de mim por 3 vezes, não me encontrou. Quero pedir desculpas a ele e agradecer essa oportunidade que nos dão da divulgação das nossas atividades. Perfeito. Padre, nós estamos aí passando pelo ano mariano e pelo mês mariano, e as paróquias aqui todas unidas em prol da comemoração desse mês. Isso, Luciano. O Papa Francisco decretou, tanto para o Brasil quanto para Portugal, um ano jubilar, devido ao centenário da aparição de Fátima, quanto ao tricentenário do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Como é uma atividade muito importante, então nós rompemos com os limites paroquiais e resolvemos fazer uma celebração em nível de cidade, não celebrações em paróquias, mas uma celebração única para abranger toda a cidade. Uma vez que, relendo a crônica da chegada de Nossa Senhora de Fátima em Batatais em 1955, o padre Alberto Espanhoto disse: foi a maior parada religiosa que houve nessa cidade naquele ano. Então, resolvemos reproduzir isso. E o Papa Francisco decretou o ano mariano de 12 de outubro de 2016 a 11 de outubro de 2017. Fizemos a abertura do ano mariano na nossa cidade no dia 8 de dezembro, com todas as paróquias. E vamos ter ao longo desse ano várias atividades. E agora estamos no mês de maio, mês de Maria por excelência. Isso desde que o Brasil é Brasil, e é o mês de maio, o mês dedicado a Nossa Senhora. Tanto porque também no mês de maio celebra-se o mês das mães. Maria, a mãe de Jesus, a mãe celestial, a mãe de todos os cristãos. E essa prática veio da Europa, com os portugueses, com os colonizadores, tanto que nós cantamos nesse mês, na oferta de flores, nesse mês de alegria, tão lindo mês de flores. Mas no Brasil é outono, não tem flores nesse tempo. Mas na Europa é primavera, então desponta as flores. E por isso nós temos a prática da oferta de flores à Nossa Senhora. Neste mês mariano todo, essa prática da oferta de flores não está resumido somente no mês de maio, mas durante todo o ano mariano. Tá? Há uma ânfora linda lá no santuário, aos pés da Imaculada Conceição, e que desde o dia 8 de dezembro até hoje, e assim creio que será durante todo o ano, não ficou um só dia sem flores. Então os nossos devotos estão todos os dias ofertando flores à Nossa Senhora. A flor traz o símbolo do carinho, do amor, da admiração, da devoção à Virgem Santíssima. E então esse mês nós temos muitas atividades. No dia 1º de maio fizemos a abertura do mês de maio. Agora no dia 10, 11 e 12 vai haver o tríduo a Nossa Senhora de Fátima, às 19h30, lá na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Altino Arantes. No dia 13, nós teremos uma única missa na nossa cidade, às 19 horas. Essa missa vai acontecer no Centro de Cultura Física. Às 17 horas vai haver uma carreata, saindo da matriz de Nossa Senhora de Fátima e indo até o Centro de Cultura Física, onde será celebrada a Eucaristia, comemorando o centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima. No dia 27 de maio, haverá também somente uma única coroação de Nossa Senhora na nossa cidade, que vai acontecer em frente à Faculdade Claretiana, em frente ao Colégio São José, em frente ao Centro Universitário Claretiano. O Padre Luiz Botion está preparando uma coroação linda para a nossa cidade, uma coroação linda a Nossa Senhora, e todas as paróquias estão envolvidas. E no dia 31, faremos o encerramento do mês de maio, na paróquia Imaculado Coração de Maria, numa celebração eucarística, também às 19 horas, já comemorando o 50º
da criação da Paróquia Imaculado Coração de Maria. Também esse mês é o mês de Santa Rita, 22 de maio celebra Santa Rita, uma das santas mais populares no Brasil, e olhe lá se não for no mundo. É uma devoção muito rica. Aqui em Batatais tem uma trezena que prepara a festa de Santa Rita. Vai começar no dia 9, às 19h30, lá na paróquia de Santa Rita, e culmina com a festa no dia 22, com 2 missas, uma às 15 horas para os enfermos e outra às 19h30, com uma procissão luminosa, a bênção e distribuição das pétalas de rosas, que é uma devoção própria da festa de Santa Rita. E o importante, eu acho que também é essa questão da comunhão das paróquias e das comunidades, né, padre? Isso. Limite de paróquia, as paróquias elas têm 2 finalidades. A primeira é jurídica, é uma questão judicial apenas para se responder juridicamente na arquidiocese ou civilmente. É delimitação territorial que cabe ao pároco governar e administrar. Principalmente nós vemos isso muito claro em casamentos, os limites paroquiais. Mas em questão religiosa não há limites. A igreja é uma grande paróquia, então nós dissemos, por que vamos ficar multiplicando celebrações, dividindo o povo? Vamos fazer uma grande celebração, uma única celebração, todos juntos, e assim nós fazemos, como disse em 1955 o padre Alberto Espanhoto, uma grande celebração, uma grande parada heróica religiosa para celebrar a Santa Mãe de Deus. E vamos ficar apenas na parte jurídica, administrativa, com os limites paroquiais. Padre, pensando na questão da paróquia especificamente, né, vai haver um bazar de bijuterias. Isso, Luciano, nós tivemos a grata surpresa de ganharmos mais de 1.800 peças de bijuteria. A senhora Roberta Bessa, ela tinha uma loja de bijuterias virtual, e ela fechou a loja e nos doou todo o estoque que tinha. Então, nós estamos fazendo um bazar beneficente para o santuário. Esse bazar está acontecendo lá no Posto São Paulo. Gentilmente, o José Henrique Aleixo nos cedeu um espaço do Posto São Paulo, ainda forneceu a panfletagem, a comunicação, muito generosamente, assim como a Roberta, almas boas, generosas, e estamos lá. Começou na terça-feira, dia 2, e esse bazar vai até o dia 13, no dia todo, das 8 até as 19 horas. Então, passando por lá, são peças lindas. Eu que não entendo nada de bijuteria, achei lindo, a coisa mais linda aquilo, aquelas peças boas e preços baratinhos. Vai de R$5 a R$30, a peça mais cara é R$30. Então, são peças boas. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer muito a generosidade da Roberta, do José Henrique, que tem colaborado demais com o santuário. Nós também, como todas as instituições, como todos os segmentos da sociedade, estamos passando por dificuldades financeiras. A administração do santuário também passa por essa dificuldade. E essas peças, essa doação veio em hora certa, foi providencial. Por isso eu disse a Roberto, o José Henrique, eles são almas generosas que o Senhor tocou para que fizessem essa doação a nós. Então, quero agradecer muito a eles, principalmente a Roberta, como foi generosa nos doando essas peças. Perfeito. E como o padre estava dizendo, né, a gente vê essa generosidade, essa devoção, né, seja na questão das flores, sempre adornando lá os espaços de Maria, seja nessas que ajudam com recursos para as obras e para as ações. Né? Sim. Batatais é uma cidade muito religiosa, muito mesmo. Nós vemos desde o princípio, sabemos da origem, e até hoje são generosos na fé, são generosos no patrocínio da fé, então tanto em adoração, em amor à fé que professam, nunca deixam de lado a dimensão espiritual. E também a manutenção das igrejas. Nós vemos
inúmeras denominações de igrejas em Batatais e nenhuma perece. Todas são sustentadas pela religiosidade do povo. Então, só temos que agradecer muito mesmo. Eu conheço inúmeras cidades que as igrejas carecem demais e que o povo não é tão generoso assim e muito menos devoto. Então, aqui Batatais é uma cidade privilegiada, só temos que agradecer e agradecer muito essas almas generosas. A Regina, né, questionando essas manifestações variadas de Maria, com vários rostos, com várias cores, em vários locais do mundo. Ela pergunta a que se deve isso, padre. Regina, isso se deve à providência divina. Deus nunca, jamais nos abandona, mas não nos abandona mesmo. Quando o povo mais está precisando, Ele se manifesta e se manifesta generosamente e nos comunica a sua graça, e aí depende de cada um de nós aceitarmos. Eu, por ocasião desse centenário e tricentenário das aparições, me remonta ao Evangelho de São Lucas. Quando Nossa Senhora soube que estava grávida, ela correu para as montanhas, onde morava sua prima Isabel, com Zacarias, e quando Isabel viu Nossa Senhora chegando, ela disse: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E essa é uma fala que nós temos hoje, tiveram há 100 anos e que nós podemos ter hoje. Como nós merecemos que a mãe do nosso Senhor venha nos visitar? Que graça tão grande! É pura generosidade de Deus. E quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela disse assim que Jesus estava muito triste devido aos inúmeros pecados cometidos pelos homens e à indiferença religiosa. Tanto que ela disse: se os homens continuarem pecando assim, virá uma grande catástrofe. E a catástrofe veio com a Segunda Guerra Mundial. E depois pediu-se que fosse consagrada a Rússia, por causa do comunismo, ao coração imaculado de Maria. E assim foi feito por João Paulo II. E Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela disse assim: é preciso rezar o terço todos os dias, em reparação às inúmeras ofensas que Nosso Senhor tem recebido. A mesma coisa ela disse em Guadalupe, a mesma coisa ela tem dito em Medjugorje, a mesma coisa foi dita em Aparecida, o significado do encontro da imagem que veio na cor negra para favorecer os pobres, os excluídos, os negros que estavam em plena escravidão e eram tão maltratados, eram tidos como bichos selvagens, irracionais. E Nossa Senhora vem dizendo que não. Apareceu para nos dizer que não, somos todos irmãos e que nós temos que religar com o Senhor, com o Criador. Então, o significado de Nossa Senhora é em tempos diferentes, em situações diferentes, para nos dizer: estamos nos perdendo, estamos nos desviando do caminho que o Senhor preparou para nós. Sem dúvida. E de fato a gente acaba vendo isso, né? A cada aparição, uma nova revelação. A gente tem a questão agora das crianças de Fátima, né, que vão passar por um processo. Isso, os 3 pastorinhos, o Francisco e Jacinta, eu acho que sim, serão beatificados. Agora, tiveram o privilégio de dialogar, conversar com a mãe de Jesus. Então, eles tiveram essa visão, e que isso é provado cientificamente, foi para análise da NASA, todas as ciências fizeram estudos e comprovaram que não é humano, é sobrenatural, é divino. E aonde tem a assinatura do divino, o homem não explica. Como, por exemplo, o fenômeno do Sol. Ninguém conseguiu explicar o fenômeno do Sol. Guadalupe, se pegar Guadalupe, dentro das pupilas da imagem de Guadalupe está reproduzido toda a cena da aparição de Nossa Senhora. Isso humanamente é impossível para um artista fazer. Como, por exemplo, também o Sudário, que está em Turim, e tantas outras. O encontro da Nossa Senhora Aparecida, como é possível? Encontra-se o corpo, depois encontra-se a cabeça. Isso é quase que impossível. Os pescadores sabem disso, como isso é difícil.
é ação divina. Então, por eles terem tido esse privilégio, assim como Bernadette teve o privilégio de dialogar com Nossa Senhora de Lourdes, olha, Nossa Senhora de Lourdes, na França, quantas curas que a medicina não consegue explicar, que as ciências no século XXI não têm explicação para isso. Então, assim como Bernadette, também agora seguindo o processo normal de reconhecimento de santidade, a igreja beatificará esses 2 pastorinhos. Por que não a terceira? Porque ela morreu muito recentemente, então tem um tempo necessário para o processo. Não é de uma hora para outra, tem um tempo necessário para que haja o processo. Olha, São José de Anchieta, quantas décadas levou para ser reconhecido santo? Então tem um processo que de tempo, vai tempo, e precisa acontecer milagres que são reconhecidos pelas ciências para poder declarar santo ou beato. A Júlia perguntando a respeito da quermesse, padre, como é que estão os preparativos e quando ocorre? Pois é, Júlia, a quermesse de Santo Antônio começa no dia 26 de maio e vai até o dia 25 de junho, todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo. Então, já estamos nos preparando. Uma quermesse, toda e qualquer quermesse, todo e qualquer evento de toda e qualquer entidade, só tem lucro quando se ganha as coisas necessárias para se realizar o evento. Então, desde já nós estamos pedindo doações para a quermesse de Santo Antônio, prendas para os leilões, prendas para a cozinha da quermesse, como por exemplo óleo, farinha de trigo, guardanapos de papel que se usa muito. Então, todas as doações são bem-vindas para a realização de uma quermesse. E aí a quermesse é o que sustenta financeiramente uma paróquia por um bom tempo. E assim, por isso que todas as paróquias têm quermesse durante o ano. Janeiro, São Sebastião, maio, Santa Rita, Imaculado Coração de Maria, junho, Santo Antônio, em agosto, o Padre Ronaldo fará a de Nossa Senhora de Fátima, e outubro, Nossa Senhora Aparecida. Então, todas as paróquias, é necessário para poder se manter a paróquia. E esse ano a nossa quermesse será destinada ao término da reforma do salão paroquial lá do santuário. Perfeito. E sempre, né, com aquele perfil tradicional que a gente já conhece, né, uma quermesse com qualidade, com alimentos aí, sempre, né, que o pessoal adora. Isso. Quermesse, nós sabemos que a origem da quermesse é rural. Então, eram festas rurais que foram transferidas para a vida urbana. Então, temos lá todas as nossas quermesses, privamos muito pela segurança, pelo ambiente familiar, tranquilo, que é um momento de descontração, e a cozinha também, a higiene dos alimentos, a higienização do ambiente, principalmente da cozinha. E temos lá os frangos assados, como é tradicional, é rural, então frango, leitoa, pernil, essas coisas que vemos do mundo rural, então nós transferimos para a quermesse. Sempre damos prêmios, né, nas ações entre amigos. O prêmio esse ano será de R$6.000 e dividido isso em todos os finais de semana. Cada final de semana da quermesse haverá o sorteio de R$500, no dia 10 de R$1.000 e depois no final da quermesse, no dia 25, o restante do prêmio. Então, totalizando R$6.000. Perfeito. Além da quermesse, né, vai haver um almoço de São Benedito, padre. Isso, nós teremos a Capela Menino Jesus de Praga e São Benedito, aqui do alto do Riachuelo, promoverá no dia 21 de maio um almoço delicioso, como é tradição da comunidade Menino Jesus de Praga, São Benedito, fazerem almoços deliciosos. Sempre, quando não tem, nos cobram. Cadê o almoço lá do Riachuelo, que é um almoço tão bom, são cozinheiras excepcionais, a Isabel Cristina, a Edina, a Dona Maria, cozinham muito bem a equipe delas. Então, teremos um almoço no dia 21, a partir das 11h30, temos os bilhetinhos a serem vendidos, a aquisição, a entrada do almoço, o cardápio está fantástico,
mais comida árabe, e o almoço, o preço do bilhete da aquisição é de R$ 25,00 e podem ser encontrados na secretaria da paróquia, como também com o pessoal que trabalha aqui no Riachuelo. Para que esse almoço? Para também terminarmos o centro de pastoral do Riachuelo, que é ali na Coronel Joaquim Marques, próximo à PAI. Então, estamos chegando no finalzinho da construção. Então, precisamos desse almoço para dar uma alavancada e, quem sabe, esse ano nós conseguimos terminar essa construção. Perfeito. E, de novo, a gente cai nessa questão, né, do quanto a importância da comunidade, da participação em todas essas ações, né, padre? Exato, são construções comunitárias, prédios da comunidade. O padre não faz sozinho, de jeito nenhum. O padre não consegue construir nada sozinho. Então, é a comunidade que constrói, como, por exemplo, construíram a Capela Menino Jesus de Praga, tudo com promoções, agora esse centro de pastoral, e assim todas as comunidades, em todas as paróquias. Só temos graças à colaboração, à participação de todos vocês, de toda a comunidade. Então, por isso que nós pedimos tanto assim, para terminarmos algo que é próprio da comunidade. Um padre, quando vai embora, não leva a igreja junto, nem leva o centro comunitário junto. Ele é um patrimônio da cidade, um patrimônio da comunidade, um patrimônio da igreja. Perfeito. Bom, ainda falando da questão aí do mês mariano, né, a Lúcia, parabenizando pela ação, e diz o quanto é bom ver as paróquias unidas em prol de uma única ação. Ô, Lúcia, muito obrigado. Isso é muito necessário. Realmente nós nos unimos por amor à Virgem Maria e principalmente por amor à nossa comunidade, por amor a Batatais. Todos os padres, isso eu garanto, eu afirmo, todos nós amamos as nossas paróquias, amamos a cidade de Batatais. E o que nós queremos é a salvação de todos. Então, tudo que promovemos é para a santificação do povo, é para a educação religiosa e para a glória de nosso Senhor. Então, estamos aproveitando, como é característica da Virgem Maria, junto com a Virgem Maria, conduzindo o povo de Deus para a santificação. Perfeito. Padre, eu queria que o senhor repetisse de novo aqui, né, a questão da data e os horários do bazar e da quermesse. Tá. O nosso bazar de bijuterias começou no dia 2 e vai até o dia 3, com exceção do domingo. Não teremos no domingo, mas no sábado, sim, até as 14 horas. Então, é das 8 às 19 horas. O almoço Menino Jesus de Praga, dia 21, um domingo, a partir das 11h30, e a quermesse no dia 26 de maio. Iniciamos a nossa quermesse. Perfeito. Lembramos também, teremos na praça aí Feira do Amor, né, É da verdade. programação. Esse final de semana temos a Feira do Amor, são inúmeras entidades, já bastante tradicional a Feira do Amor. Então começa sábado agora, dia 6 e dia 7 acontecem a Feira do Amor. O santuário tem lá também, assim como a paróquia de Santa Rita e a capela de Santo Antônio. Eles têm também a barraquinha com os seus artesanatos, a Dom Bosco, a Nossa Senhora da Assunção, se eu não me engano, lá da Santa Rita, e o Clube das Mães do Santo Antônio e tantas outras. Quem está promovendo, quem está presidindo a Feira do Amor esse ano é a Comunidade Divina Misericórdia, o irmão Francisco. Então, quero parabenizá-los já e convidar todos a participarem dessa Feira do Amor. Maravilha. Padre, eu agradeço a presença, o programa está sempre à disposição e com certeza a gente terá aí sempre essas ações com a qualidade, com a participação da comunidade, como a gente sempre vê. Que bom, muito obrigado, Luciano, muito obrigado à TV Educadora e todos que nos assistem, e esperamos a participação de vocês. O Santuário Bom Jesus também está de portas abertas para recebê-los sempre quando quiserem e puderem. E agora está lá exposta, num nível mais rebaixado, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que completou 62 anos que chegou na nossa cidade. Então, agradeço também à família Passos, que tão bem promoveu, que trouxeram, o senhor Augusto Ferreira Passos, que trouxe a imagem de Portugal, esculpida em cedro, descobri, ela é madeira de cedro. Chegou aqui em 1955 e agora a família Passos, representada pelo seu filho,
o José Augusto Passos, a sua neta Ana Maria Passos de Essote, fizeram uma linda celebração por ocasião do centenário da aparição. Então ela chegou e foi para um nicho. E depois de 62 anos, nós a tiramos do nicho e colocamos num lugar mais acessível para que todos possam admirar, não só religiosamente, mas também a obra de arte, que é a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Maravilha, Padre. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E no próximo bloco o tema é nutrição e alimentação saudável no combate da hipertensão. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, conversando agora com a doutora em nutrição Gisele Galati. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Agradeço. Boa tarde, desculpa. Boa tarde. Nós já estamos passando do horário. Gisele, alimentação, né? Sempre tem aquele ditado que diz que nós somos o que comemos. Exatamente. E nós comemos muito mal hoje em dia, né? Isso tem impactado demais na saúde das pessoas e a gente vê isso a olhos vistos, né? Com países com obesidade de maneira epidêmica, exatamente porque não se pensa na qualidade da alimentação. Exatamente, né? Nós estamos vivendo uma situação em todo o país, em todo o mundo, em que as pessoas deixaram, né, de consumir alimentos que seriam mais naturais, alimentos cultivados, né, nos seus próprios lares ou nas suas chácaras, e passaram a adquirir alimentos industrializados. E o fato desse aumento desse consumo, da presença desses alimentos nas prateleiras dos supermercados, a um baixo custo, favorece aí a um consumo de alimentos com alto teor de açúcar, alto teor de sódio e gorduras, o que vem contribuindo aí para o aumento do peso de toda a população, assim como do aumento da pressão arterial e aparecimento de doenças que são doenças crônicas que estão aí, né, matando grande parte da população no mundo. E, de fato, há uma relação de inúmeras enfermidades com a alimentação. Sim, a gente pode dizer que dentre as doenças, né, crônicas, todas, né, têm relação direta aí com o consumo alimentar. E não só o aparecimento, mas também a própria prevenção, né? A prevenção ela poderia ser realizada se as pessoas buscassem mudanças nos seus comportamentos alimentares. Hipertensão e alimentação, né? Se fala cada vez mais na ligação dessas duas questões e, de fato, estão ligadas? Sim. Nós temos, né, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Todo ano eles publicam as diretrizes que trazem as recomendações para o tratamento da doença, né? E eles deixam muito claro na diretriz que a alimentação tem uma relação direta com o aparecimento da hipertensão e o seu tratamento, né, o tratamento da doença, ele necessita de mudança no estilo de vida e mudanças alimentares para que o indivíduo ele possa ter o controle da doença, senão esse controle realmente ele não acontece. Ele pode fazer uso de medicamentos, mas se a alimentação não for modificada, esse controle ele é muito difícil acontecer. E os riscos da doença, né, das complicações, eles começam a acontecer. E muitas vezes a gente acaba também vendo isso, né? As pessoas achando que o medicamento é a fórmula mágica, né? Eu não tenho que mudar hábito, eu não tenho que fazer nada, eu só me medico e que isso vai resolver tudo. É um grande engano. É um grande engano. O tratamento medicamentoso ele é fundamental, estabelecido pelo médico, né? Ele vai ser definido conforme o estágio da doença em que ela se encontra, só que a alimentação ela tem que andar junto, ela faz parte do tratamento, ela não é algo que a pessoa pode falar, se eu tomar um remédio e consumir alimentos que tenham alto teor de sal, que ela acha que ela vai controlar. Ela não vai controlar, né? O medicamento e a alimentação, eles andam juntos no tratamento. Eles têm que estar juntos. Sal, né? Ele é o grande vilão da hipertensão ou existem outros fatores? A gente pode dizer que o sal é um vilão, sim, tá? Mas, claro, existem outros fatores. A gente tem o fato do tabagismo, né? Pessoas que fumam muito, o consumo de bebidas alcoólicas, o estresse, a falta de atividade física, o ganho de peso excessivo.
Todos esses são fatores que contribuem para o aparecimento da doença, né? Mas o sal, a gente pode dizer que a gente tem o sal que a gente adiciona nos alimentos e aquele sal que é invisível, que está presente nos alimentos industrializados que nós colocamos todos os dias nas nossas casas. Em especial aqueles temperinhos, né? Todo tipo de temperinho tem sal. Todo tipo de temperinho pronto que a gente compra para pôr, né, que tem sabores, ou que vem já em macarrões, né, instantâneos, eles têm um alto teor de sal na sua composição. E além do sal ser utilizado como um conservante, né, para os alimentos. Então, tudo que a gente compra que é industrializado, que tem conservante, se a gente olhar no rótulo dos alimentos, você vai ver que tudo tem lá uma composição que fala contém sódio. Então, isso, ele está muito presente na nossa alimentação. Até porque ele é o grande conservante da maioria dos alimentos. O conservante que, vamos dizer assim, é histórico, né? O uso do sal no processo de conservação dos alimentos. Ele tem uma ação bactericida, né, muito grande, então por isso que ele é muito adicionado aí nos alimentos industrializados. Porque muitas vezes isso, né, ele é colocado como conservante numa quantidade de conservante, não de tempero. Exatamente. E isso acaba aumentando, né, você acaba aumentando o consumo de uma forma indireta do sal. Tem aquela questão prática, né? Acho que o melhor exemplo disso é o bacalhau, né? A gente acabou de passar por um período aí em que tem tanto sal que a gente dessalina para poder consumir. Exatamente. Agora, né, passou a época da Páscoa e aí a gente tem que comprar ele, dessalgar e para poder consumir. E, às vezes dessalgando, às vezes as pessoas que não conseguem dessalgar direito, tem que tomar muito cuidado, porque você pode acabar consumindo uma grande quantidade de sal aí nas preparações e, consequentemente, sua pressão ela pode aumentar de uma forma que não foi sua intenção, mas a forma de preparo não foi feita correta. Consumo de sódio diário, né? O que seria o recomendável? Olha, hoje a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, ela recomenda que a gente tenha uma ingestão de 2 gramas de sódio, né, que tem uma diferença entre o sódio e o sal. E o sal, né, o que seria em termos de sal? Isso seria 5 gramas por dia. Isso equivale a 1 colher de chá de sal rasa. E aí as pessoas elas estão consumindo, na verdade, 12 gramas de sal por dia. Isso são pesquisas, né, que foram já publicadas sobre o consumo de sal da população brasileira e a gente chega a 12 gramas. Então, assim, se a gente for pensar que a recomendação são 5 gramas, que é 1 colher, na verdade eu falei de chá, é de café, essas 5 gramas, a gente está consumindo, né, mais que o dobro dessa quantidade. Às vezes no macarrão instantâneo você já consome metade da recomendação diária. Exatamente. Então, e além desses macarrões instantâneos, que têm esses temperos prontos, os próprios alimentos, eles já contêm sódio. Então, por isso que o nosso consumo ele acaba ultrapassando tanto e é o que acaba justificando, né, o aumento de hipertensão na população brasileira. Esse consumo excessivo aí, presente nos alimentos. E o Kleber coloca aqui, né, nós falamos muito do sal no bloco passado, ele coloca aí o outro vilão que é o açúcar. O açúcar, ele também, né, ele está relacionado aí a algumas doenças crônicas, principalmente ao diabetes, tá? Então, assim, o consumo excessivo de açúcar, o açúcar ele também é um conservante presente em grande parte dos alimentos industrializados. Além daquilo que a gente adiciona, ele tem sim contribuído para o aparecimento dessa doença, né, que é responsável aí por inúmeras complicações em pessoas que são acometidas pela doença, tá? Então, assim, o consumo excessivo também, assim como o sal, ele contribui para o aparecimento não só do diabetes, mas também doenças como dislipidemia, o aumento do peso corporal. Então, tudo, vamos dizer assim, tanto o sal quanto o açúcar, aliás, tudo que for em excesso, vai levar ao risco do aparecimento dessas 2 doenças. Perfeito. Na questão do diabetes, a gente sabia que existe a causa genética e a questão alimentar. A Nazaré perguntando aqui até que ponto, né, uma pessoa que desenvolve um quadro de diabetes alimentar e muda hábitos consegue
retroagir com a doença? Olha, a gente pode dizer que retroagir, né, uma vez que instalado o diabetes, é uma doença crônica que ela ainda não tem cura, mas você consegue obter o controle da doença. E quando você controla a sua alimentação, controla o consumo de açúcar, você consegue reduzir o peso corporal, começa a praticar atividade física, ter um estilo de vida mais saudável, você consegue controlar o aparecimento de complicações, que são complicações muito graves, como problemas renais, problemas visuais, né? Então, tudo isso vai ser controlado, mas assim, que você vai conseguir retroagir ou a cura, isso ainda a medicina ainda não tem essa resposta. Mas para o controle é fundamental o indivíduo ter uma alimentação saudável e evitar complicações. Perfeito. E tem essa questão, né? As pessoas que só seguem a questão medicamentosa, né? Só o controle com insulina e não controlam a alimentação, a gente percebe que vai agravando o quadro, né? As que cedem têm essa questão de controle de fato da doença. Sim, porque todas as vezes que é administrado ou o medicamento ou a insulina, dependendo da evolução da doença, você tem que realizar o controle alimentar. Porque senão cada vez mais a dose da medicação ela precisa ser maior para que haja esse controle. E toda vez que existe esse aumento da glicose, do açúcar no sangue, de forma agressiva ou em grande quantidade, você provoca lesões, e lesões que são irreversíveis, né? Então, podem ser pequeninas lesões, até de forma que, se isso ocorrer todos os dias, você vai ter aí a perda da função de algum órgão, como, por exemplo, eu falei, alteração visual, vai ter problema na retina, podendo perder a visão, vai ter um problema no rim, porque você vai machucar ali as suas veias, as suas artérias renais, e até evoluir para uma perda da função renal. E isso acontece todas as vezes em que o açúcar ele aumenta, né, em grande quantidade na circulação, em que ele não é controlado. Por isso que não adianta fazer somente o uso da medicação se a alimentação não for controlada. Caio, né, perguntando, nós estamos falando no bloco passado a respeito da questão do sal, e ele coloca aí essa gama nova de sais aí que temos nos mercados, né, sal rosa, sal composto e etc., né? São menos piores? Tem alguma comprovação científica? Sim, tem sim alguns estudos já falando, né, dos benefícios, porque geralmente esse sal rosa, esse sal do Himalaia, que a gente encontra até com custo alto nos supermercados, eles não passam por processamento químico. Então, vamos dizer assim, eles não, por não passar por um refinamento, eles não têm aditivos químicos na sua composição, que a gente sabe que o consumo de aditivos, né, de substâncias químicas, a longo prazo pode contribuir para o aparecimento de outros tipos de doenças. E só que a gente tem que verificar se esse sal ele é iodado, né? Alguns sais já, esses sais rosas, eles já têm a iodação, porque é importante para a prevenção de doenças carenciais, que foi problema de saúde pública durante muitos anos no nosso país, como o bócio, né, como problemas tiroidianos. Então, assim, sempre que você optar pela compra desse sal, você verificar se tem, né, a adição de iodo nele. Mas, com certeza, quem pode fazer opção pelo uso, desde que ele seja iodado, né, é uma boa escolha. Perfeito. Porque é exatamente isso, né? Não mudar radicalmente a dieta sem ver os componentes daquela nova dieta, sem ter uma consulta especializada. Exatamente, né? Então, é muito importante que as pessoas que querem mudar os seus hábitos alimentares, que elas procurem informações se realmente aquele produto ou aquela dieta que ela quer começar a seguir, se ela realmente traz benefícios, se tem comprovação disso e quais são os riscos também. Porque a gente não pode achar que só tem benefício, porque toda mudança radical ela vai gerar algum risco, né? Por isso que nós temos alguns trabalhos, inclusive aqui no Claretiano, de orientação, né, em grupos educativos, de atendimento individualizado, em que nós trabalhamos todos esses aspectos aí da dieta, de mudanças alimentares, e que o mais importante é mudar o comportamento.
sem radicalizar, né? E ter e que a pessoa, que o indivíduo, ele saiba fazer escolhas mais saudáveis, mas sempre buscar a relação risco-benefício e saber se tem comprovação realmente essas novas estilos, né? Esses novos estilos alimentares que a mídia coloca aí para a sociedade. Ana Cláudia, colocando, sempre se fala de se fazer um prato colorido nas alimentações, mas o quanto se deve consumir, por exemplo, de legumes, verduras e frutas por dia? Existe uma regra? Existe, não uma regra, existe uma recomendação, né? Para ter uma alimentação saudável, a gente deveria, no mínimo, né, ter uma ingestão de pelo menos aí de 3 a 4 porções de frutas e vegetais por dia. Então, por exemplo, uma porção de frutas, se a gente for pensar numa fruta individual, uma maçã, uma banana, já seria uma porção. Então, pelo menos de 3 a 4 porções. E também para os vegetais, né? Não só para as frutas. Então, o que seria uma porção aí de vegetal? Seria um prato de refeição de vegetais folhosos, seja um alface, misturado com outros tipos de legumes, como cenoura, né? Tomate, abobrinha, enfim. A quantidade não é pequena, é uma quantidade grande, mas a população consome muito menos do que isso, né? Já tem algumas recomendações, inclusive para a prevenção do câncer, que recomendam pelo menos 5 porções de frutas e vegetais por dia. É muita coisa, é bastante, né? E não é uma coisa impossível, né? Porque às vezes é aquela história, a pessoa não gosta muito de vegetais, mas, né, tem as frutas, né? Dá para você equilibrar. Quando a gente está pensando em vegetais e frutas, a gente está pensando numa variedade gigantesca de produtos, né? Que não é possível que a pessoa não tenha alguns que lhe deem satisfação, lhe deem prazer no consumo. Exatamente, tudo é uma questão de hábito e de escolhas, né? Se você não gosta de um determinado tipo de vegetal, de um determinado tipo de fruta, tem uma infinidade de frutas, uma infinidade de vegetais que você pode começar a escolher aqueles que você mais gosta. Você não precisa comer aquilo que não te agrada, né? Mas se você conseguir consumir pelo menos aqueles que te satisfazem, você já vai estar realizando um benefício muito grande para a sua saúde. É uma questão de hábito, realmente, né? De escolhas. E escolher aquilo que você gosta. Perfeito. Nessa questão, né, de se dosar ao longo do dia as alimentações, a Juliana coloca uma questão, né? Se falavam das refeições tradicionais. Hoje se fala de refeições a cada 3 horas. Né? O que é correto aí? E isso é correto para todo mundo ou para quem pratica esportes? Como se alimentar corretamente em cada caso? Na verdade, hoje até as recomendações dessa questão de comer em 3 horas não precisa ser uma regra, né? Como que a gente tem que comer? A gente tem que comer com regularidade. O que seria essa regularidade? Quando a gente sente fome, tá? A fome, ela é um sinal normal. Às vezes as pessoas têm medo de sentir fome, e elas não precisam ter medo. Então, quando você começa a sentir que você está começando a ficar com fome, você tem aquela sensação inicial de vazio no estômago, essa é a hora de você comer. Porque existem sinais, né, hormonais que estão sendo liberados no nosso corpo de que você precisa, né, colocar alimento para dentro das suas células. Eles precisam, as nossas células, os nossos órgãos, precisam de energia para manter o funcionamento. Então, assim, não importa se a pessoa faz atividade física, se ela é um atleta, ou se ela é uma pessoa, né, que tem uma rotina de vida comum, como a maioria das pessoas. Trabalham, né, tem as suas atividades aí, às vezes de uma leve caminhada ou uma atividade física no dia a dia. Mas a regularidade alimentar é para todo mundo. Então, se você tem fome, claro, algumas pessoas vão ter fome de 3 em 3 horas, outras pessoas a cada 4 horas. Né? Então, respeitar isso e não deixar aquela fome né, exagerada, quando o seu estômago dói, aí você, vamos dizer assim, que você já passou da hora de comer. Aí que tem o perigo de você exagerar e consumir uma quantidade a mais daquilo que o seu corpo realmente necessita. Substitutos, né? O João colocando aqui. Muitas vezes as pessoas colocam nesses lanchinhos do dia, nessas alimentações mais rápidas, os produtos industrializados, né? Bolacha, etc. Aí ele coloca isso, né? Se não é tão simples quanto colocar uma fruta, uma castanha ou um outro produto nesse sentido,
Porque muitas vezes a gente fala da praticidade, né? Mas isso é tão prático quanto e a gente não coloca isso no hábito. Exatamente. Se você tiver uma fruteira na sua casa, em cima da mesa, né, geralmente as pessoas vão, elas compram, colocam ali uma banana, uma maçã, uma pera. Então, seria só você pegar e colocar isso dentro da sua bolsa, da sua mochila e sair para o seu trabalho. E muitas vezes a gente acaba optando por essas opções que são industrializadas, né? A gente acha que são opções saudáveis, que são colocadas no mercado, às vezes prometendo algum benefício, como se ela fosse fit, como se promovesse o emagrecimento, mas são alimentos industrializados, a gente não pode esquecer isso. Então, que eles contêm grande quantidade de açúcar, de sódio na sua composição. E seria muito mais fácil, sim, né? E é uma questão de você colocar isso na sua rotina. Você montar os seus lanches com alimentos que você tem em casa, com frutas, né? Com alimentos que você preparou, às vezes, no almoço, com uma castanha, né? A gente sabe, claro, que alguns produtos eles são mais caros, mais frutas secas. Então, isso tudo são opções mais saudáveis ao invés desses alimentos industrializados. Pedro, colocando uma questão interessante, né? Nós falávamos a respeito disso aqui, suplementos em excesso ou consumir suplementos sem orientação podem causar problemas? Com certeza. Existem já inúmeros trabalhos publicados, né, falando aí dos riscos do consumo excessivo desses produtos. É claro, eles têm a sua finalidade de uso. Os suplementos alimentares, eles devem ser indicados para pessoas que a gente não consegue atingir as recomendações na dieta, ou que as pessoas tenham algum problema, né, alguma doença, algum problema fisiológico de má absorção, que ela não consegue absorver aquilo que ela realmente precisa. E aí sim a gente entra com a suplementação, seja de qualquer tipo de nutriente. Mas o problema é que o que está acontecendo hoje? As pessoas elas consomem produtos que têm finalidades específicas para pessoas específicas. Como, por exemplo, atletas. Atletas, eles não conseguem, através de uma alimentação normal, consumir tudo aquilo que eles precisam. Porque são treinos exaustivos, competições, né, extensas, que consomem grande quantidade de energia e de nutrientes de seus corpos, então eles acabam necessitando da suplementação. Agora, quando a gente tem uma alimentação normal e a gente ainda consome suplemento, esses suplementos eles acabam sobrecarregando as funções dos nossos órgãos, principalmente suplementos proteicos, né, que podem o consumo excessivo levar a lesões tanto no rim quanto lesões no nosso fígado, porque as proteínas elas, né, são metabolizadas nesses órgãos. Perfeito. E sempre esse cuidado, né? Orientação e acompanhamento. Exatamente. Então, se a pessoa ela quer fazer o uso de algum produto, ela precisa passar por uma orientação, né, de um profissional, seja um nutricionista, um médico, verificar a real necessidade da utilização desses produtos, se eles têm alguma evidência científica de trazer algum benefício e quais são os riscos, né, se a pessoa consumir de forma excessiva. Então, o acompanhamento nutricional e o acompanhamento médico, quando o indivíduo deseja fazer uso de um produto, é fundamental. Perfeito. Marília, né, indo na outra ponta, a questão das dietas, dos regimes, em especial esse que a gente vê na revista, né? Quais os riscos que isso pode causar? Nossa, eles podem causar inúmeros riscos, né? Porque eu costumo dizer, não eu, mas a nutrição, né, ela já tem inúmeros trabalhos que mostram que seguir dietas restritivas não promovem resultado. Porque se promovesse, né, a gente teria aí uma população que não estaria obesa, não estaria com excesso de peso. São dietas geralmente restritivas, então quando nós restringimos algum nutriente, isso vai fazer falta a longo prazo para o nosso organismo. Então, pessoas que fazem repetidamente, por muitos anos, esses tipos de dietas, elas podem ter deficiências nutricionais, além de promover uma perda de peso rápida, que pode levar aí a uma grande perda não só de gordura, mas de tecido muscular. E perder músculo é muito ruim, porque você acaba reduzindo o seu gasto energético. E por isso que essas dietas, quando as pessoas param, geralmente elas têm um efeito rebote. Porque por diminuir muito a sua massa muscular, que é o tecido que gasta energia no nosso corpo, quando elas voltam a comer
o que elas comiam de uma forma normal, elas ganham de 2 a 3 vezes mais aquele peso que foi perdido. Então, as dietas, né, de revistas, elas são perigosas porque elas promovem inúmeras restrições que são maléficas a longo prazo, né, para o indivíduo. Perfeito. E de fato é isso, né? Antes eram as revistas, hoje a gente vê nas redes sociais, em todo lugar estampado dicas, fórmulas mágicas, né? E se houvesse de fato uma fórmula mágica, né, o mundo inteiro ia estar esbelto, né? Exatamente. Se tivesse a fórmula mágica, nós não teríamos aí tantas doenças, tantos problemas relacionados à má alimentação. Então, as redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, né, de publicações sobre dicas, sobre alimentos, prometendo aí benefícios às pessoas. Então, a gente tem que parar, pensar, falar assim, será? De onde vem essa informação? Ela vem de algum órgão, de algum departamento científico? Tem alguma evidência sobre os seus riscos, sobre os seus benefícios? Porque quando a gente não sabe de onde vem essa informação, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, ficar atento a essas informações, saber de onde elas vêm, porque, infelizmente, eu digo que hoje, não eu digo, mas tem uma nutricionista que ela escreveu um livro, o livro Peso das Dietas, e ela coloca no seu livro que a gente vive hoje um nutricionismo, que seria um terrorismo nutricional. Nós somos bombardeados de informações todos os dias. Um dia você pode comer uma coisa, no outro dia você não pode comer. E, ao mesmo tempo, o que a gente tem que buscar é o equilíbrio alimentar, né? Então, tomar muito cuidado com o que a gente lê, com as informações que são veiculadas, porque elas podem trazer aí riscos às nossas saúdes quando a gente segue tudo o que a gente vê pela frente de dica aí. Sem dúvida. Tá? E todo mundo já viu isso, né? Passa Sim. numa semana um Globo Repórter falando dos malefícios do ovo, na semana seguinte os benefícios do ovo. Sim. Né? Então a gente tem essa rotina aí de mídias com esses contrapesos, mas eu acho que a dica maior é essa, né? Com equilíbrio, você pode consumir qualquer coisa. Exatamente. Com equilíbrio, você pode consumir qualquer coisa, você não vai ter problemas, né? O problema é que hoje nós estamos ou no excesso ou na carência, ou no déficit, né? Então, ou a gente consome demais ou a gente restringe muito. Então, tem que ter um equilíbrio, porque o nosso corpo ele precisa de todos os nutrientes, ele precisa de todos os grupos alimentares, e a restrição não é o caminho para um estilo de vida e para uma alimentação saudável. Mateus aqui, manteiga ou margarina? Existe uma regra, as duas são ruins dentro de uma alimentação, por qual optar, se existe a possibilidade? As duas têm indicações, né? Claro, a manteiga, ela é um alimento que a gente pode dizer de origem aí, natural, né? Ela vem a partir do processamento do leite, então a gente consegue obter a manteiga. Hoje a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda que as pessoas elas podem consumir manteiga. Existe, claro, uma recomendação. Então, se eu for calcular uma dieta e a pessoa não tem nenhum problema cardiovascular, como problemas como colesterol alto, triglicérides alto, ela pode consumir a manteiga sem nenhum problema, né? A margarina ela é um alimento industrializado, que passa por todo um processamento da indústria e que contém muitos componentes químicos. Então, a margarina, ela, é claro, você tem que olhar o tipo de gordura, se tem gordura trans na composição, porque se ela tiver a gordura trans, ela é tão maléfica, se consumido em excesso, assim como a manteiga, para pessoas que têm problemas cardiovasculares. Agora, é claro, a gente tem margarinas hoje que são produzidas específicos para pessoas com esse tipo de doença. Então, eu costumo dizer assim, que não existe, eu não posso falar assim, ó, eu consumo a manteiga ou consumo a margarina. Tudo vai depender das pessoas, né, do paciente, da condição de saúde de cada um. E aí sim a gente calcula uma quantidade específica que não vai ocasionar nenhum comprometimento à saúde do indivíduo. Sempre aquela questão, né? O problema é o excesso. É o excesso. A pessoa que vai, né, consome
manhã, tarde e noite em todas as refeições. Exatamente. Eu costumo brincar com os meus alunos. A gente fala assim, o problema não é comer o pão com a manteiga ou o pão com a margarina. É a margarina com pão ou a manteiga com pão. Exatamente. Pães, né, já que você tocou no tema, é a pergunta da Ana aqui. Né, o quanto consumir, quais são os tipos melhores, e o pão é um vilão? Não, eu costumo dizer assim, que o pão não é vilão, né? É a quantidade que você consome, claro, e os tipos de pães que você acaba escolhendo para o seu consumo. Então, sempre selecionar pães feitos a partir das farinhas integrais. Então, que contenham centeio, aveia, né? A própria farinha integral. Hoje a gente tem alguns pães que têm adição de compostos como a chia. Então, eles acabam reduzindo aí o índice glicêmico, que é o que aumenta a glicose na nossa circulação. Em termos de quantidade, cada pessoa ela vai ter uma quantidade, ela vai ter uma necessidade, dependendo do seu tipo de atividade física, do seu estilo de vida. Mas a recomendação, né, nacional aí, do nosso guia alimentar, ele fala que em termos de carboidrato, que não é só pão, que inclui arroz, que inclui outros cereais, de pelo menos 4 a 6 porções por dia. Então, é bastante, não é pouco, mas assim, a gente tem que saber que você não pode comer só pão, né? Que você tem que colocar outros alimentos, porque se você consome pão, se você consome arroz, se você consome macarrão, aí esse que é o problema, você tem que tomar cuidado para não exceder essa quantidade, mas ele não é um vilão. E também uma outra questão que a gente não vê na rotina, né? De se ter tabelinhas lá, né? Carboidrato, proteína, parece que as pessoas não conseguem ver o alimento nesse sentido, né? Para o nutricionista, acho que já está na rotina, para a gente não. Porque, exatamente, para nós nutricionistas é fácil a gente falar em nutrientes, mas as pessoas não precisam ficar pensando em nutrientes, elas precisam pensar em alimentos realmente. O que é, né? O que é um pão? O que tem um pão? Né? O que é uma carne? Então, porque a população realmente, ela olha o alimento, porque é o que faz parte da nossa rotina. Você não olha um alimento e fala, eu vou comer um carboidrato agora, eu vou comer uma proteína, eu vou comer uma vitamina. Né? Não, você olha e fala assim, não, eu vou comer um prato de salada, eu vou comer agora é a hora do meu almoço, eu tenho aí um arroz, um feijão, uma carne, vegetais. Então, as pessoas olham o alimento, porque isso é uma questão cultural. Mas elas não precisam ter medo de olhar o alimento, não precisa ficar também preocupado que tem que entender tudo sobre nutrientes. Né? Mas se ela conseguir pensar que ela deve consumir os alimentos de forma equilibrada, ela vai entender que todos os grupos alimentares, eles devem fazer parte da alimentação. E aí não tem erro. Arroz é um grande salvador aí da nossa alimentação, né? O arroz com feijão do brasileiro é uma combinação mágica, né? Mas a gente tem visto aí cada vez o consumo dessa dobradinha saindo da rotina do brasileiro e o impacto disso na saúde geral da população. Sim, a última pesquisa, né, de orçamento familiar mostra essa redução aí do consumo do arroz e do feijão na nossa dieta. E o arroz e feijão é uma combinação proteica excelente aí para todo mundo. Porque as pessoas elas acham que arroz e feijão engordam. Então, muitas pessoas começam a fazer a restrição desses dois grupos de alimentos que são fundamentais, além de conter aí aminoácidos, né, a sua combinação que vai permitir a ingestão de aminoácidos essenciais. A gente também deixa de ingerir outras vitaminas, vitaminas do complexo B, a gente deixa de ingerir fibra, porque o feijão é um alimento riquíssimo em fibra, né, ferro. Então, isso a longo prazo, né, dependendo dos tipos de dieta, pode levar a deficiências nutricionais. E a gente tinha a combinação perfeita, né? Muito estranho a gente ter essa mudança cultural, que a gente troca um prato saboroso, perfeito, por um prato pobre e sem essa qualidade. Sim. Então, assim, é uma questão cultural, né, de mudanças aí, de buscas por padrões de dietas que, na verdade, não trazem os reais benefícios do que nós teríamos se nós consumíssemos o arroz com feijão. Então, a gente deve resgatar o consumo desses alimentos, né,
nas nossas refeições, como o almoço, como o jantar, e incluir pelo menos em uma refeição a combinação desses 2 alimentos. A Maria José tem uma neta com 7 anos. Ela não quer comer direito. E ela pergunta aí, né, como é que é o trabalho do nutricionista para convencer, no caso, uma criança a ter uma alimentação saudável. Esse é um trabalho que a gente, né, lá no Claretiano, a gente faz grupos com crianças. Essa é uma grande dificuldade, não só dela, mas acredito que de muitos pais, muitos avós. A gente tem que olhar a criança, né, verificar o que está acontecendo para ela não estar consumindo determinados alimentos. Às vezes é uma forma da criança manifestar, chamar a atenção. Então, observar esse comportamento, oferecer outros alimentos que sejam do mesmo grupo. Não precisa forçar a criança a comer, mas tratar da alimentação como uma questão natural, né? Então, quando a gente fala com a criança, olha, você tem que comer isso, enquanto você não comer, você não sai da mesa. Então, isso gera todo um transtorno aí, né, naquela refeição, em que a criança ela não quer comer, porque aquilo ali realmente não lhe agrada. A gente não gosta de comer uma coisa que não agrada a gente. Então, precisa verificar como que está essa relação dentro de casa, dentro da família, para que e oferecer outros alimentos, fazer combinações, né, não fazer trocas, né, se a criança ela comer determinado alimento você premiar, não fazer isso, mas fazer combinações de alimentos diferentes, verificar perguntar para a criança o que ela gosta de comer de cada grupo de alimento, e aí sim você vai conseguindo mudar o hábito alimentar da criança. Perfeito. Para as pessoas que querem mudar o hábito alimentar, né, quais são as dicas que você daria para iniciar essa mudança? Para iniciar a mudança, eu acho que você tem que querer. Então, você quer, então você tem uma motivação inicial. Eu acho que esse é o início. Então, a pessoa ela tem que ter um motivo, uma motivação. E isso é dela. Isso não adianta o profissional, as pessoas falarem, você precisa perder peso, você precisa mudar a sua alimentação. Então, a pessoa ela precisa ter. Se ela já tem, é um passo inicial. Porque depois, né, ela pode buscar ajuda por um profissional. E aí, sim, esse profissional vai ajudar ela, né, a seguir os passos, a ter uma alimentação mais saudável, a ter uma alimentação equilibrada. Então, eu falo que para a gente começar é ter motivação. E isso a gente não coloca em ninguém, isso é individual. Perfeito. Eu quero agradecer imensamente a presença, deixar sempre o convite aqui para a participação do programa, Gisele, e enfatizar isso, né, para as pessoas que estão pensando em dietas, que estão pensando em alimentação esportiva, que procurem um profissional de nutrição, não façam isso por conta própria. Espero que a gente tenha conseguido conscientizar as pessoas um pouco mais a respeito de alimentação saudável, e fica sempre o convite para participar aqui do programa. Eu agradeço muito o convite por essa entrevista e também para falar que nós temos aí à disposição da população no Centro de Saúde Escola, do Claretiano, Centro Universitário, também algumas unidades básicas de saúde, grupos de atendimento nutricional, atendimento individualizado à população, que é atendida pelo SUS, para que possa ter orientações. Então, que as pessoas busquem o acompanhamento, busquem o profissional, seja onde quer que ele esteja. Isso já é um passo inicial aí para as pessoas começarem a ter uma vida mais saudável. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o quanto é importante a gente ter uma alimentação saudável. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo com mais um Educador Entrevista. E você fica agora com a programação da TV Brasil.